Boa noite, amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para poder trazer uma palavra de Deus para vocês essa noite. Estamos aqui com o irmão Júnior. Boa noite, irmão Júnior. Boa noite. Estamos aqui com o irmão Marquinhos. Estamos preparados, irmãos, para trazer uma palavra de Deus, do trono da graça para vocês nessa noite hoje. Espero que Deus possa falar grandemente no coração de vocês nessa noite. Amém? E o tema de hoje que vamos trazer para os irmãos é sobre o arrependimento. Temos vários versículos citados na Bíblia que fala sobre arrependimento, e vamos citar alguns aqui, tá? Que leva, ao homem ao arrependimento, que muitas das vezes precisamos se arrepender genuinamente, verdadeiramente, não só pela metade, como se dizem por aí, o arrependimento puro, verdadeiro, o arrependimento que se quebranta na presença de Deus, que veio o verdadeiro de Deus, E vamos comentar um pouquinho, vamos na Bíblia, tá? Eu queria fazer algumas perguntas para os irmãos aqui. Quem deve se arrepender? Como posso se pequei? E o que preciso fazer para ser salvo? Como se sente Jesus quando o pecador se arrepende? É isso os versículos que a gente vamos estar citando para os irmãos na Bíblia aqui. O irmão Júnior vai estar citando alguns aí, versículos de Lucas, Mateus, tá? Para estar buscando entendimento para os irmãos aí, amém? Amém. O primeiro versículo que eu queria colocar aqui é Mateus 9:9, onde Jesus explica, fala sobre o arrependimento para os discípulos. Tá aqui, E Jesus, passando diante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse: segue-me. E ele, levantando, o seguiu. E aconteceu, estando ele em casa sentado à mesa, chegando muitos publicanos e pecadores, sentando-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? E Jesus, ouvindo, disse-lhes: não necessito de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia eu quero, e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém. Quer dizer o que? O cristão, qual que é a definição de cristão? Os dicionários, se vão puxar o que significa ali, pessoa que se parecia com Cristo. Algumas versões do dicionário, depende da definição de qual é o dicionário que você vai puxar. Diz que pessoas que têm a conduta parecida com a de Cristo. E a conduta parecida com a de Cristo é onde você morre para o mundo, é onde você se arrepende dos seus maus caminhos e você começa a viver uma nova vida. E é isso que Jesus quis dizer ali para os publicanos, para os fariseus que questionaram ele: como que o Senhor senta com todos eles? Ele explicou, ele queria não sentar com os sãos, porque os sãos já eram deles. Ele queria sentar com os pecadores para ter o arrependimento deles, porque é isso que Jesus quer de nós, é isso que nosso Deus quer de nós. Ele quer nosso arrependimento, quer a nossa mudança de vida. Eu vou deixar para o irmão Marcelo. Amém, amém. O arrependimento genuíno, Jesus espera isso aí da igreja, na verdade, Espera isso aí de nós como os cristãos verdadeiros, Como adoradores dele verdadeiros, É fácil a gente vir na igreja, servir a Deus e falar que somos verdadeiros servos de Deus, O dia a dia lá fora que nos fazem a cada dia caminhar com Cristo, nos arrependendo dos nossos erros, dos nossos pecados, buscando, O arrependimento nada mais é que a conduta do homem lá fora em conserto, na verdade, Temos aqui, a prova bíblica disso aí, o irmão Marcos, tá? A gente considera, chama ele mais irmão Marquinhos, mas irmão Marcos. Ele é prova viva disso aí. Ele viveu a vida dele inteira para o mundo, quase a vida dele inteira para o mundo, e veio se arrepender. Teve encontro com Jesus e veio se arrepender. A palavra veio de encontro com ele, está aqui. Teve um arrependimento genuíno da parte de Deus na vida dele, Deus se apresentou a ele, e ele veio ter uma transformação genuína, Está aí, vai compartilhar versículos com os irmãos também aí.
Mas antes dele estar compartilhando, eu quero ler um versículo com os irmãos, que está no versículo de Atos 2, 3, 8. Vamos lá para a Bíblia. Atos 2, 3, 8. Os irmãos gostam de usar celular, mas eu estou na Bíblia, graças a Deus. 2, 3, 8. Como, pois, os ouvimos cada um a nossa própria língua, que somos nós nascidos? Aleluia. 2, 3. Atos 2, 3, 8. Isso. E também, meus irmãos, Mateus 3, 8. Deem fruto e mostrem o arrependimento. Amém? Vou estar passando para o irmão Marquinhos aqui, ele vai estar lendo algum versículo citado em Mateus também, que fala sobre arrependimento. Amém? Amém, irmãos? Está passando para vocês aqui Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. É aquele dia apareceu João Batista pregando no deserto de Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E tem o versículo 11 também, 3:11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas aspargas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Amém. Aí, João irmãos, Batista. eu tenho a dizer para vocês que o arrependimento vem do coração mesmo, vem de cada um aí procurar cada vez mais se prostrar perante Deus. E como o Marcelo falou aí, eu tenho assim, gosto muito dessa passagem aqui do capítulo Lucas 18, versículo 8, como aquele homem colhedor de impostos que foi escolhido por Deus e se arrependeu de tudo o que ele fez, como pegar o dinheiro do povo. Ele tomava o dinheiro do povo, ele pegava a mais ainda, mas como aquele momento que Jesus achou ele em cima da árvore e fez ele descer e foi para a casa dele, todo aquele pessoal que estava seguindo Jesus, ele ficaram todo abismado, porque Deus escolheu aquele homem, ele foi escolhido. E chegando na casa dele, Jesus começou a conversar com ele, e é prova viva disso, que ele pegou tudo aquilo que ele tinha pegado dos pobres, a mais, ele devolveu 40 vezes mais. Então, para você ver onde está um arrependimento, esse homem ele foi escolhido por Deus, e ele se arrependeu. E também tem como aquele homem Zaqueu, que por prova se arrependeu de seus pecados, e devolvendo todo o dinheiro do povo. E tem também a passagem de Davi, que está lá no livro de Samuel em diante. Davi também era um escolhido de Deus, próspero para reinar cada vez mais. A sua família ia reinar por muitos e muitos anos, mas aí ele começou a esquecer um pouco de Jesus, porque ele foi nascido para as batalhas, e ele começou a esquecer um pouco disso. Ele começou a ficar em casa, e como ele deixava de ir nas batalhas, o inimigo colocou na frente dele aquela mulher, a mulher de Urias, e no mesmo tempo ele pecou ali, porque ele pegou e queria aquela mulher, porque queria, mas no mesmo momento que depois de tudo que aconteceu, ele quis até matar o marido dela, para ninguém descobrir o pecado que ele tinha feito. Mas a prova dele maior era Deus, né? Deus sabia, né, qual que era a situação do coração dele naquele momento, né, Marcos? E não tinha como ele esconder de maneira nenhuma, né? E tanto Deus, ele depois, não me permite, pede para o profeta Natan, né? Vá até ele, né? Para falar até ele qual o pecado que ele tinha cometido, né? Porém ele tinha várias ovelhas e consumiste aqueles que tinham uma só, né? E na verdade Deus deixa bem claro, não existe pecado, né? Que não tenha perdão para não ter perdão sem o arrependimento. E tanto que depois, mais para frente, o irmão vai acabar de estar comentando, Davi vem se arrepender, Davi vem a pedir perdão para Deus, né? Do feito dele, né? Do
do pecado cometido, né? Amém? Amém. E só voltando um pouquinho mais antes de Davi, irmão Marquinhos. O irmão Marquinhos falou sobre João Batista. A gente tem muitas pessoas, muitos irmãos falar. A gente tem visto muitos João Batistas na rua por aí pregar, anunciar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus, né? Ele deixa bem claro, né? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, né? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E a palavra tem batido de frente com a igreja, a todo tempo sobre isso aí. E nos dias de hoje, nada mais caberia dizer para os irmãos: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus, né? É chegado o reino do céu. Deus está à porta, meus queridos. É isso que estamos vivendo aí, nada mais é que a palavra se cumprindo, nada mais é que a Bíblia se cumprindo a respeito disso, acerca disso, né? Não ficarmos preocupados, não ficarmos aflitos, né? Por coisa alguma, né? Porque somos conhecedores da palavra, né? Conhecemos, Deus deixou a palavra, nós temos intimidade com Ele. A partir do momento que nós se arrependemos, passamos a ter uma intimidade com Deus verdadeira, né? Passamos a buscar de Deus, né? Então Ele vem trazer a nós todo o refrigério, toda a calmaria no nosso coração, vem dando direção às nossas famílias, aos nossos lares. Precisamos mais crer mais, buscar mais com fé na palavra de Deus. Não deixar a Bíblia no momento que não está tendo culto, só o culto online. Não deixar a Bíblia guardada na gaveta em casa. Não deixar a Bíblia guardada na cabeceira da sua cama. Mas sim folhar e buscar a palavra de Deus, né? Orar e ir para a palavra. Aqui Deus fala, a palavra é viva. A palavra de Deus se renova a cada dia na nossa vida, meus irmãos. Como se renovou na minha vida, se renova na vida do irmão Júnior, do irmão Marquinhos. Precisamos buscar de Deus a cada dia, tá? Precisamos ouvir, precisamos ser João Batistas nos dias de hoje. Precisamos anunciar a palavra de Deus ao nosso vizinho, aos nossos amigos. Hoje vocês não estão em casa, às vezes pelo contato do WhatsApp. A gente tem muitos amigos, eu creio que vocês têm muitos também como eu, tá? Anunciar a palavra de Deus, meu irmão, é falar: Jesus te ama, entendeu? É comentar algo de Jesus, que você tenha vivido algo da sua experiência de vida com o seu irmão, com o seu próximo, que às vezes eles estão passando por dificuldades que você já passou lá atrás. Deus precisa de ser anunciado ao mundo de hoje. Ele necessita de nós, meus irmãos. Precisamos ser João Batista. Na verdade, aquela mensagem na cruz foi para mim e por você. Ele foi na cruz por mim e por você. Ele nos perdoou os nossos pecados, entendeu? Então, Ele quer nos usar. Se for deixar a mensagem da cruz morrer em nós, meus irmãos, aquela mensagem da cruz não vai valer de nada, entendeu? Ele morreu por nós para que nós viemos anunciar a graça dEle, anunciar a vinda dEle ao mundo. Amém? E eu quero deixar um versículo aqui, onde está passando para o irmão Marquinhos dar continuidade. E que está em Mateus 3,8: dei fruto e mostre o arrependimento. Dei fruto que mostre o arrependimento. A palavra deixa bem clara: dei fruto que mostre o arrependimento. Deus está pedindo para mim e para você: dei fruto. Não seremos como a figueira, né? Que em tempos de fruto ela só tinha folhas, não tinha nenhum fruto para dar, né? Nós queremos ser cheios de fruto do Espírito Santo, meus irmãos. Necessitamos, a igreja, o mundo necessita de Deus nesse momento. Hoje é a hora, meus irmãos. Nós vamos ver a mudança que a igreja vai ter relacionado a esse tempo que estamos vivendo agora, tá? Buscar mais com fé, mais com experiência, tá? Só pegar um gancho aqui do irmão Marcelo. O irmão Marcelo falando do arrependimento da hora, do arrependimento da igreja. A gente conversa bastante com ele, bastante com os irmãos ali que a gente convive junto ali, em relação ao evangelho que a gente vive hoje, né? Essa questão que ele está levantando é muito importante, porque a gente vive o evangelho aqui dentro da igreja e a gente chega, sai da igreja e não vive mais ele. Esse evangelho raso é fatal. Eu converso bastante isso em casa também. A gente tem que nem a gente estava conversando isso realmente hoje à tarde, sobre o maior testemunho ali, a maior pregação ali é o nosso testemunho de vida. Eu não tenho testemunho como o do irmão Marquinho, mas eu nasci em berço cristão, mas nem sempre fui cristão. Quando eu parti de um certo momento da minha vida em que eu falei assim: não, está na hora de realmente mudar de vida, está na hora de realmente, é onde que entra todo esse arrependimento. Eu nasci em berço cristão e nem sempre fui cristão, entendeu? É o que eu sempre falo, o evangelho raso. A gente está aqui dentro e às vezes a gente nem percebe. A gente entra e sai, vira rotineiro, e a gente esquece que a Bíblia é ela que está ali, é o nosso guia, é o nosso
é o nosso que mostra o nosso passo, que é onde a gente tem que andar. E eu me peguei, em um certo momento da minha vida, eu me peguei errando nisso, me peguei vacilando nesse ponto. Cheguei um ponto e falei assim, pô, mas para mim tá rotineiro só eu ir na igreja e não lia Bíblia, não orava, Aí é onde eu me peguei pensando e querendo corrigir esse erro. O evangelho hoje, meus irmãos, chega a ser muito raso, muito raso. Eu às vezes comento com os amigos e tal, falo assim, pô, mas beleza, como que você chega depois, se você não tem uma vivência, né? Se você não tem realmente, eu já cheguei a me perguntar isso, como que eu vou chegar para alguém, a pessoa vai me questionar, às vezes um católico, às vezes um adventista, pessoas que realmente, o testemunho de Jeová, que são muito perseverantes ali na crença deles, que são bem fiéis ali na crença deles. Se a gente não vive, se a gente não se arrepende dos nossos maus caminhos, a gente não tem nem argumento para falar com uma pessoa dessa, entendeu? A gente vive um evangelho raso, sem a gente mudar, sem a gente viver genuinamente, ser genuinamente um cristão, é raso demais, é rasteiro demais, e você acaba sendo motivo de chacota às vezes, né? O cara acaba guardando você no bolso às vezes, porque você falou besteira, você não está tendo uma vida, uma comunhão, não está tendo intimidade com Deus, não está lendo, não está se alimentando da palavra. E é o que acontece, acontece muito isso devido à vida de cristão, que é o arrependimento, se arrepender dos seus velhos caminhos, né? O irmão Marquinhos comentou sobre Zaqueu, cobrador de impostos. Se você vê hoje, nos dias de hoje, irmão, nesse caos que estamos vivendo aí, desse Covid-19 aí, que eu falo uma coisa para os irmãos, tem muitos Zaqueus aí cobrando um absurdo nos alimentos, cobrando muita coisa aí, aproveitando da situação, tá? E a palavra deixa bem claro para nós, irmão, bem claro. Deus vai cobrar a conta vai chegar para cada um, o arrependimento tem que chegar para cada um. Arrependei-vos, é chegar no tempo de Deus. A palavra deixa bem claro. Zaqueu se arrependeu. Eu creio também que eles vão se arrepender, entendeu? E a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus vai se cumprir, meus irmãos, a cada dia, entendeu? Precisamos mais confiar na palavra de Deus, confiar mais em Deus. O irmão Marquinhos vai dar continuidade aqui. Ele estava falando também sobre Davi, né? Que tomou posse, né? Da mulher, seu melhor soldado, da mulher de Urias, né? Se despojou com ela, se deitou com ela, e a conta chegou para ele. Deus enviou o profeta Natan, né? Cobrando a conta dele, né, irmão Júnior? E deixou bem claro para ele, né? Que Deus estava de olho. É aqui como os dias de hoje. A palavra nos diz, meu irmão, que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então a conta vai chegar para nós também. E eu digo para os irmãos mais uma vez: arrependei-vos, vai chegar o tempo de Deus, né? Porque a palavra deixa bem claro, em tudo que a gente busca na Bíblia acerca do arrependimento, Deus deixa bem claro. Deus cobra da igreja, Deus cobra de nós que somos a igreja, somos próprios nós, somos nós a igreja de Deus. E no livro de Marcos 1,15 ele diz assim, ele dizendo: o tempo está se cumprindo e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho de Deus. Crede na palavra de Deus, irmão, crê somente na palavra de Deus. Não fica viajando nesses vídeos de internet por aí, tá? Crê. O arrependimento nosso é para a vida eterna, meu irmão. O arrependimento nosso é para a vida lá no céu, é para ir morar no céu, tá? O arrependimento nosso não é para nós ficar brigando no dia a dia e hoje com esse mundão aqui fora. O mundo veio para consumir nós, os cristãos. O mundo está cada dia consumindo os cristãos. Hoje, a nossa live, estamos por causa de um Covid. Hoje, por causa de um Covid-19, de um vírus, com as portas fechadas da nossa igreja. Estamos fazendo aqui a live com os irmãos. Mas eu creio que amanhã a porta vai estar aberta. Mas eu creio que mais para frente um pouquinho, as portas vão se fechar de novo, que a palavra de Deus vai se cumprir. Entendeu? A palavra de Deus vai se cumprir. E quem tiver ela no seu coração, quem verdadeiramente tiver o arrependimento genuíno, vai viver ela a cada dia. Você tem que ter a comunhão na sua casa, orando, buscando, arrependendo na sua casa a cada dia, tá? Porque Deus, da mesma forma que Ele cuida de você na igreja, Ele cuida de você na sua casa, meu irmão. Amém? O irmão Marquinhos vai estar dando uma pauta para vocês aqui a respeito de Apocalipse, no livro de Apocalipse. Eu creio que ele está no mesmo segmento que eu aqui de Apocalipse. Vai lá, irmão Marquinhos. E aqui também em Apocalipse também
3,19. Amém. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, se fosse o zelo, e arrepende-te. Aí aqui também em Apocalipse também 5:5 dize-me um dos anciões, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Como eu estava falando lá de Davi, ele fez o pecado, mas ele depois ainda venceu. Por quê? Porque ele se arrependeu da vida, ele se arrependeu do que ele fez. Por isso foi dado o nome Davi, como coração de Deus. E aí que ele venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Então, o que quer dizer? Você vê, Davi se arrependeu. Por que eu não posso me arrepender? Por que eu não tinha que me arrepender de tudo aquilo que eu vivi? Há 20 anos eu vivi tudo aquilo, como ir para as baladas, bebedeira, droga. A maioria dos irmãos já sabe do meu testemunho. Mas o que eu quero dizer para os irmãos? E chegou um dia que eu não aguentei mais aquilo. Eu queria mudar. Tinha que ter uma mudança na minha vida. E essa mudança foi o arrependimento. Eu tive que arrepender. Mas eu tive que descer lá embaixo para que Deus me tocasse. Só deixar uma pausa para você. De que forma a palavra chegou até você? Então, eu estava detido lá no presídio. E eu comecei a ver as pessoas que moravam, que tinha uma cela que era da igreja, e aquelas pessoas, quando soltavam todo mundo, eles saíam dando risada, eles saíam alegres. Mas eu, preso, como que eu vou dar risada? Como que eu vou ser alegre num lugar daquele? Eu não queria, jamais eu queria ser alegre naquele lugar. Mas eu comecei a prestar atenção naquilo, que os irmãos da igreja, da cadeia, saíam tudo alegre, contente e conversando, abraçando todo mundo. Aquilo me chamou a atenção. Comecei de um dia a ir mais perto, comecei a pedir um versículo, pedir uma oração. Chegou um certo dia, eu parei de fumar dentro da cadeia e fui para a igreja, fui morar na igreja, eu pedi para ir para a igreja. Daquele momento eu comecei a conhecer a Jesus e me arrepender dos meus pecados. Igual um dia, todas as terças-feiras tinha um culto lá dentro. E como todo mundo sabe, lá tem os pastores, tem as pessoas que abrem o culto. Um dia esse pastor chegou em mim e falou: você vai abrir um culto hoje. E eu comecei a conhecer Jesus naquele tempo. Mas o que eu pensei? Não, eu tenho que abrir o culto, eu tenho que fazer. Por quê? Porque ele me escolheu. Mesma coisa como hoje. Hoje eu me arrependi, estou aqui hoje, e o irmão Marcelo me convidou para estar aqui hoje. As pernas tremeu. Mas aqui para falar do meu arrependimento e de Deus, jamais eu tenho que falar não. Eu tenho que falar sim sempre para Jesus. E aqui fora, como foi sua vida, o encontro seu com Deus? Então, aí quando eu saí, eu ainda não comecei a ir na igreja. Eu voltei a beber novamente e eu vi que nada dava certo na minha vida. Eu só andava para trás. Nasceram meus 2 filhos que são gêmeos e eu não tinha condição de criá-los, porque eu estava me achando aquele cara ainda, que era o bambambam, que era o rei de tudo, e eu não era nada. Então, só fazendo um comentário, você não tinha feito esse arrependimento genuíno ainda, verdadeiramente. Não. Você tinha visto falar de Jesus, mas não tinha se arrependido verdadeiramente. Até então não. Meu irmão veio ter esse arrependimento. Quando um dia eu estava em casa e a minha filha e o meu filho pediu um doce para mim, pediu uma paçoquinha. Eu não tinha condição de dar. E o que eu pensei? Falei: não, Deus vai me prover. E nesse momento eu liguei para o pastor, falei para o pastor: eu preciso de ajuda. Mas aí o pastor falou: mas qual ajuda você precisa? Eu falei: não, eu quero ajuda espiritual para mim mudar a minha vida. Eu quero mudar a minha vida. Eu não quero mais viver aquela pessoa que eu era antes. E nesse momento, no outro dia teve um culto, o pastor passou na minha casa, o pastor Elinho, e me levou para o culto. Então, daquele momento eu comecei a me arrepender mesmo, genuinamente, de tudo aquilo que eu tinha feito. E fui prosseguindo. 6 meses depois, eu fiz um teste numa firma, uma multinacional, que eu estou lá até hoje. E eu entrei dentro dessa multinacional.
Então foi ali quando começou mesmo a minha mudança, o meu arrependimento. Então Deus sempre vem provendo tudo para mim também, não só para mim como para os irmãos também, que sabem a situação que está todo mundo na mesma situação, todo mundo aí passando por isso, mas Deus nunca vai desamparar nós. Mas o arrependimento, irmão, tem que ser genuíno, tem que ser do coração. Tem que de dentro para fora. De dentro para fora tem que ser. Acredito que isso que o irmão Marcos está falando é aquilo que eu comentei que eu também passei. Acho que todos nós cristãos chega num momento que a gente tem que passar por isso, por essa transição, né? Às vezes sair da mesmice e realmente querer viver o Evangelho de Cristo. O irmão já conhecia a palavra, o irmão dentro do presídio conheceu a palavra e retornou à velha vida, né? Só que chegou uma hora que ele falou, não é isso mais que eu quero viver. Ele morreu, quis morrer para o mundo e viver para Cristo. É ali que foi o ponto-chave, que é o que acredito, né, que acontece na vida de todos os irmãos, como aconteceu na minha. Chegou uma hora que o velho homem tem que morrer para Cristo viver. Acho que é... Amém, amém. O Marquinhos estava comentando sobre Apocalipse, né? Versículo 3:19, ele deixou bem claro assim, ó: eu repreendo e castigo todos quantos amo. Se pois zeloso e arrependei-te. Mas no versículo 20 aqui, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Olha que palavra abençoada, meus irmãos. A palavra de Deus, ela entrou na minha vida de maneira muito difícil, muito dura para mim, tá? Eu tive algumas percas familiares e passei ao longo da vida lutando sozinho, né? No mundo, achando que era o Superman, achando que era o cara que resolvia tudo, né? E a partir do momento que apresentaram o Evangelho para mim, apresentaram a palavra de Deus para mim, e eu passei a segui-la, e Deus foi me transformando, foi me curando, eu fui me arrependendo de cada pecado, de cada falha, tá? Daquilo que eu vivia, e fui tendo uma mudança. Eu pude verdadeiramente experimentar as coisas que Deus tem para o cristão verdadeiro, o cristão genuíno, as bênçãos de Deus, não só as bênçãos, meus irmãos, mas a saúde, sim, o cuidar de Deus para com o povo dele. Deus tem cuidado de mim, tem cuidado da minha casa, da minha família, tá? Tem nos honrado a cada dia, mediante aos caos, mediante as dificuldades do emprego de cada um. Eu creio que também não sou só eu que passo, os irmãos também passam dificuldades no trabalho e tudo, mas Deus honra cada um, né? Só pela escolha de eu decidir sair do conforto do meu lar, do conforto da minha vida que eu vivia no mundo lá fora, e entreguei a minha vida a Deus e passei a fazer a obra dele, anunciar a graça dele, meus irmãos. Ele começou a transformar a minha vida. Eu não precisei pedir nada para ele, isso veio espontaneamente, tá? Ele vai me dando, conforme mais eu vou me entregando a ele, mais ele vai derramando sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus, tá? Eu creio que na vida do irmão Marquinhos também. Ele comentou que ele entrou numa multinacional. Ele deu um testemunho para a gente aqui que ele foi, ele ganhou lá em primeiro lugar na CIPA. Em primeiro lugar da CIPA, é presidente da CIPA, né? Olha para você ver a situação dele, olha a situação onde Deus coloca um servo dele, genuíno, em arrependimento, né? Vamos ser verdadeiramente em Cristo, meus irmãos. É uma coisa que a gente comenta, mas até eu mesmo me perguntei assim, Marcelo, será que eu vou entrar? E eu fiz tudo certo, tudo que o figurino manda, e entrei como presidente da CIPA. Então eu mesmo me pergunto hoje, né? Olha onde Deus está me colocando, nas vitórias, né? Nas batalhas que a gente passa dia a dia. Então vencer isso aí foi mais um progresso que Deus me deu. Não como assim só isso. Para muitos pode ser, falar, o cara entrou na CIPA, grande coisa. Não é, para mim não é grande coisa. Para mim é maior do que tudo na vida. Como o dia que eu consegui comprar meu carro, também foi uma grande vitória, porque como que um cara que ficou 20 anos nessa vida, ficou preso 3 anos e 8 meses, sai, consegue dar a volta por cima. São muitas pessoas que falam para mim hoje, muitos irmãos também comentam comigo. O pastor Elinho sabe da minha vida, sabe de tudo. Muitas pessoas lá hoje falam, eu não acredito, o Marquinhos está assim hoje.
porque eles não acreditavam no poder de Deus, que Ele pode mudar a vida da gente. O agir de Deus é muito grande. O agir de Deus é muito grande. E o arrependimento, se arrependa, irmão, de tudo que você tem feito e mude a vida. Entregue na mão de Deus que Ele tudo fará. O arrependimento também, se arrepender e entregar a sua vida para Deus, não quer dizer que você está livre das lutas, das batalhas, das dificuldades. Muito pelo contrário, meu irmão. Você vai ter suas batalhas, você vai ter dificuldade, você vai ter suas lutas, mas a diferença sua agora é que Jesus está contigo. Ele está contigo no seu barco, Ele está contigo na tempestade que aparecer na sua vida, tá? Independente da situação, Ele vai estar contigo. Você vai passar com Ele ali do seu lado, né? Te fortificando, te dando uma palavra de cada dia. É na intimidade que Ele te dá essa palavra, é no orar, no buscar dele que Ele te fortalece a cada dia, né? E é complicado a vida do cristão hoje, é muito complicado, porque nem todo mundo aceita a palavra de Deus, nem todo mundo aceita, nem todo mundo, mas Deus deixa bem claro, né? Que pra gente, pra igreja anunciar a palavra dele, anunciar a graça dele, né? E o irmão Júnior, ele vai ler um versículo está em Lucas 15:7, né? Que fala sobre como Deus recebe, né? O pecador arrependido, né? Como Deus recebe o pecador arrependido? De que forma? Eu não vou lá, eu não vou na igreja, eu não vou participar daquela igreja não, porque eu não sei como os irmãos vão me receber, como Deus vai me receber, né? Como cristão, como Jesus vai me receber, né? Como servo. Pequei muito, errei muito, né? E ele vai citar o versículo aí que vai esclarecer a mente dos irmãos a respeito de como Deus recebe o cristão arrependido. Em Lucas está dizendo assim, ó: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mas do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então é claro aqui, né, meu irmão? É que nem estava falando em Mateus 9:9. Não são os sãos que precisam do médico, né? Nem os justos ali que ele estava ali, ele não estava ali pelos justos, ele estava ali realmente para os pecadores que estão se arrependendo. E a gente leva aqui também, já com essa mesma linha de raciocínio, o ladrão na cruz. O ladrão na cruz, ele viveu uma vida de derrota, né? Viveu uma vida de amargura ali, sem Jesus, sem Deus no coração, e aonde outras coisas dominavam, outras coisas reinavam no coração dele, né? E no último momento, no último suspiro de vida dele, enquanto um falava para ele, um estava apedrejando Jesus, falando o que ele estava fazendo ali na cruz, o outro falou, né? Ele não fez nada para estar aqui com a gente viveu uma vida de pecados, né? Mas ele não fez nada para estar aqui na gente e conosco aqui na cruz. E ele se arrependeu verdadeiramente, né? Ele se arrependeu de coração, e Jesus falou que ainda hoje estarás comigo no paraíso. É o arrependimento de coração, né? E é esse que Deus se alegra, que Jesus se alegra, que o Espírito Santo se alegra, né? Há uma festa, né? É um arrependimento. E como eu disse para os irmãos, aqui o versículo 17 deixou bem claro, de Lucas 15:7, que os justos, né? É que eu acabei de falar, às vezes você vai pregar a palavra para alguém, eles não vão aceitar, eles se acham justos, eles se acham perfeitos, né? Eles não vão querer aceitar a palavra de Deus. Não só por isso que deixamos de anunciar a palavra, deixamos de falar da graça de Deus, o que Deus fez na nossa vida, né? É o que Deus quer. A palavra diz que Jesus veio ao mundo e pregou a toda criatura, né? A todo ser, né? Ele anunciou a graça. Estamos aqui nós, irmãos, e muitas das vezes esquecemos de falar com o nosso vizinho da palavra de Deus, da direita ou da esquerda, né? Ou um amigo próximo no trabalho, entendeu? Pelo WhatsApp, agora nós estamos trabalhando pelo WhatsApp, pergunta, né? Às vezes eles vão perguntar para você até em desespero: a firma depositou o salário, a firma depositou isso, a firma depositou aquilo, e você tem uma palavra de conforto, né? Aqueitai-vos, né? Vosso coração, né? Porque Deus cuida, né, dos justos, né? Deus cuida dos seus. Deus tem cuidado da igreja. Eu quero deixar um versículo aqui para os irmãos. Posso só dar cortar um minuto, irmão Marcelo, levando em consideração aquele exemplo, vou ler aqui Hebreus 12:16, falando um pouco de Esaú. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura, que bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção,
foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas buscou. Quer dizer o que? Ele orou em vão e não se arrependeu de coração. O mesmo exemplo do ladrão na cruz. O Esaú não tinha se arrependido, não tinha se arrependido de coração. Ele não tinha, ele foi rejeitado, a bênção dele, porque ele não tinha arrependimento de coração. Enquanto você vê a diferença ali de pessoa, a diferença ali de conduta, né? O ladrão, ele viveu ali uma vida de pecado e se arrependeu no último segundo de vida e teve salvação. Esaú ali chorou lágrimas em vão, né? Chorou em vão e não tinha se arrependido de coração e não ia ter a bênção, não ia herdar a bênção. Meus irmãos, a verdade é, o arrependimento, eu estou falando aqui para os irmãos ali, mas está falando só para a gente que não participa da igreja, né? Não, arrependimento são para voz da igreja também, meus irmãos, para todos, tá? Vivemos um dia a dia aí, vivemos um mundo que quer consumir a gente a cada dia, e a cada dia devemos correr contra o pecado, lutar contra o pecado, né? Lutar contra a vontade da carne, se arrepender da vontade, né? Do que tem levado a gente a fazer o mal, né? E porque Deus, ele tem olhado para o seu povo. Ele tem cuidado, ele tem zelado, mas depende da gente também, né? Herdar o reino dos céus, meu irmão, não é fácil, não é fácil, né? Viver nesse mundo que estamos vivendo aqui também não vai ser fácil. Ele falou assim: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vencerão, né? Ele deixou bem claro: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vencerão. De que forma ele venceu? Orando, buscando, né? Acreditando. Buscando, ele veio em forma de humano, meu irmão, ele veio em carne, vou mostrar para mim e para você que é fardo, ele sofreu na carne, né? Ele foi tentado, né? Ele viveu várias formas, às vezes nós vivemos aí no dia a dia nosso aí fora, tá? Mas para mostrar para mim, para você que é capaz de vencer o pecado, que é capaz de a gente se arrepender sim, tá? A gente precisa buscar de Deus verdadeiramente. Você que não é cristão, meu irmão, ainda tem que se arrepender ainda. Você que está desviado, ou que está na sua casa, que não frequenta mais a igreja, é tempo de se arrepender ainda, meu querido. É tempo de buscar o reino de Deus, tá? Deus está à porta, mas é tempo ainda. Às vezes a gente fica preocupado, né? Que quem criou essa enfermidade aí, que está fazendo todo esse caos no mundo, pelo mundo aí, mas às vezes é permissão de Deus, até para dar um chacoalhão na própria igreja dele, a própria igreja que dorme. Tá? Somos igreja só em 4 paredes. Cadê a igreja do mundo? Cadê a igreja lá fora? A questão do evangelho raso. Cadê a igreja que prega? Cadê a igreja que anuncia lá fora do evangelho? Né? Cadê a igreja que vai lá e demonstra o arrependimento que tem? Qual que é o arrependimento que a gente devemos ter para ter a salvação? Né? É fácil a gente viver aqui dentro da igreja. Glória a Deus, meu irmão. Meu irmão, tudo bem? Acabou a palavra abençoada, hein, pastor? E lá fora a gente não levar o que a palavra veio tocar nos nossos corações, né? Eu quero deixar um versículo para os irmãos aqui, que está em 2 Crônicas, no livro de 2 Crônicas, 7,14. E se diz assim, meu irmão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Então, meus irmãos, o arrependez é para a igreja, é para quem está aí fora, quem está desviado, quem necessita. Às vezes a palavra vai bater na sua porta, você não vai dar importância para ela, mas aquela semente foi plantada no seu coração, e a palavra de Deus está deixando bem claro aqui: se você se humilhar, orar e buscar a face de Deus, Ele vai perdoar os seus pecados e vai sarar a sua terra, meu querido. Vai dar jeito nessa situação, nesse caos que você vive na sua vida aí, que às vezes é tão complicado. Eu falo que para o cristão é complicado, imagine para quem não é servo de Deus, para quem não busca Deus, para quem não tem essa comunhão aqui, para quem não tem esse alimento a cada dia, né? O que estão vivendo ali fora, né? O mundo vai acabar, o mundo está acabando, Jesus está voltando, mas o arrependimento nunca vem, o arrependimento nunca chega, né? Esse dia eu estava brincando até com a minha esposa, eu gostaria que Jesus voltasse logo, né? Ela falou assim: não, mas nossos filhos vão crescer, que Jesus volte logo, né? Para que vim buscar a sua igreja, para que vim buscar os seus. Amém, meus queridos?
E a palavra de Deus é bem clara, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Não é só para mim, é para aquele que às vezes a gente tem um culto no ar livre, na quadra, na bosta lá embaixo, a gente anuncia a palavra, e Deus tem tratado os corações daquelas pessoas lá. A gente está sem culto lá, as pessoas têm encontrado na rua, têm me cobrado. Jesus tem falado aos corações dele. Jesus tem plantado a sementinha para que venha trazer eles ao arrependimento. Pessoas conhecedoras da palavra, meu irmão. Esse dia chegou um rapaz até mim lá, começou a falar da Bíblia para mim de cabo a rabo. Falou a Bíblia para mim, eu falei assim: ah, meu irmão, nossa, meu irmão, como você é conhecedor da palavra? É, meu irmão, mas eu estou desviado, eu vivo no mundo. Eu falei: e aí, meu irmão? Mas só por isso eu não vou ser salvo? Ele falou para mim, eu falei assim: não, meu querido, não vai ser salvo. Eu falei para ele: não, Marcos. Falei para ele, mas ele falou: por que você não vai ser salvo? Porque você é conhecedor da palavra, mas você... Falei assim: Lúcifer foi criado aonde? É pior ainda, né? Lúcifer foi criado aonde? Foi criado no céu. Satanás foi criado no céu. E aí? Ele é conhecedor da palavra, ele não sabe da palavra, sabe? Mas acontece que ele joga no time errado, meu querido. Ele serve o Deus errado. Ele está na mesma situação. Ele é conhecedor da palavra, mas joga no time errado, serve o Deus errado. Busca o mundo, busca as drogas, busca as bebidas, busca a prostituição. Se ele se arrepender, se arrepender verdadeiramente, Jesus perdoa os pecados dele, sai da terra dele, meu querido. Muda a situação dele rapidamente. Eu creio nisso. Como mudou a minha, mudou a do irmão Marcos, mudou a do irmão Júnior também, que nasceu no berço cristão, mas porém veio verdadeiramente aceitar o arrependimento de Deus agora na vida dele, recentemente, né? Porque a gente viver com o pé na igreja, com o pé no mundo é a coisa mais fácil que tem. Mas viver com Cristo, meu irmão, é luta a cada dia. É luta a cada dia. A gente até brinca, às vezes, entre os irmãos aqui. A gente, no domingo, quando a gente acaba a escola dominical, que tem um café da manhã, a gente fala assim: ô glória, ô bênção. Daí a gente lembra na segunda-feira, para você ver, quando a coisa está tudo bem, no dia seguinte a gente fica: opa, vamos orar, vamos buscar de Deus, porque tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Você concorda comigo, irmão Júnior? Não, você está muito, essa calmaria está demais. Vamos buscar de Deus, né? Vou buscar a palavra, vou ver o que Deus fala, vou ver o que Deus coloca no meu coração. Necessitamos disso aí a cada dia, meus queridos irmãos. E que a palavra de Deus possa chegar no lar de vocês, tá? Que Deus possa cuidar de vocês como tem cuidado da igreja dele, tá? Não é só porque você não frequenta uma igreja, mas se você dobrar o joelho na sua casa, se você falar com Deus, Ele vai te ouvir. A palavra deixa bem claro que o véu já foi rasgado. A palavra você chega a Ele agora direto, você não precisa de ter intercessores no meio do caminho para poder falar até Ele, tá? Rasga o seu coração verdadeiramente, se arrependa. Abre a boca, Deus simplesmente só quer ouvir o que você tem para falar para Ele. Às vezes você dá um passo de dobrar os seus joelhos e falar com Deus, para Deus mudar a sua história, para Deus começar a calmaria no seu coração, a calmaria no seu lar, tomar previdência na sua casa, no seu lar, com a sua família, tá? Deus, meu irmão, necessita muito mais disso aí do que você dele. Se você parar para analisar, tá? Deus é Deus. Agora para analisar você sem Deus, o que você é. O que somos, irmão Marcos? Que você fez esse comentário, hoje eu conversei com um amigo meu, ele é pastor numa igreja na porta da minha casa, lá na frente. Eu estava conversando com ele, ele me contou uma história. Ele não me falou o país, mas é assim, você fica com a Bíblia na sua casa uma semana, e o pastor tem uma na igreja, e essa família tem que ficar o tempo inteiro. Vamos supor, eu estou lendo a Bíblia, aí eu preciso tomar um banho, aí vem a minha filha e começa a ler, aí a minha filha tem que ir para a escola, a minha mãe começa a ler, e assim vai a semana inteira. Eles querem ler o máximo possível que eles conseguem, só que quando chega na sexta-feira para entregar a Bíblia para outra família, eles começam a chorar, porque eles querem, né, ficar com a Bíblia. E você vê, lá é uma Bíblia para rodar a igreja inteira. Então, se aquele momento que aquela família está entregando, o tempo que vai demorar para chegar a Bíblia de novo na mão dela para ela começar a ler. E você vê, eles ficam tristes. E na nossa casa tem 4, 5, 6 Bíblias. E a gente tem hora que não lê, esquece dela. Então, irmãos, hoje ele comentou isso comigo e eu fiquei até abismado de ver. E é proibido lá, né? A gente sabe naqueles países, né, Marcelo? Sim. Que não pode estar ao ar livre igual a gente tem aqui, pode fazer o ar livre, pode fazer em qualquer lugar, pode falar de Jesus. E você vê, dá até dó dessas pessoas, né? Porque vai demorar quanto tempo para chegar essa Bíblia de novo na casa dessa pessoa?
Então é muito difícil, irmãos. Nós temos nas mãos toda hora. Isso deixa bem claro, Marquinhos, que isso vai chegar para a gente também, tá? A palavra deixa bem claro, tá? Isso vai chegar também para a gente também. Vai chegar uma época que a gente não vai poder ter culto mais de porta aberta, igreja de porta aberta, tá? Fazer culto de porta fechada aqui. O irmão chegou, entrou, vai chegar uma época que a igreja vai ser proibido, tá? Jesus está à porta, meu querido, a palavra deixa bem claro. Arrependei-vos, vai chegar o tempo de Deus, vai chegar o tempo do céu. A palavra deixa bem claro para a gente. Enquanto você tem a oportunidade de chegar até a palavra, chegar até Deus, se arrepender, aceitar Ele como Salvador verdadeiro da sua vida, entregar a sua vida para Ele, a sua casa, a sua família para Ele, meu querido, eu falo uma coisa para você. Ele vai saciar toda a sede da sua vida. Aquele vazio que você tem no seu coração, que você fica comprando um carro novo, ou uma casa nova, ou buscando algo para poder preencher aquele vazio. Esse vazio é do Espírito Santo. Esse vazio é de Deus, meu querido. É Deus que preenche esse espaço. É Deus que muda essa história. Esse vaziozinho é para que Ele venha entrar e preencher o seu livro, tá? Que Ele venha escrever uma nova história com você. É um novo nascimento, como a gente se diz, né? Mas você nasceu de novo. Eu não quero nascer de novo. Como é nascer de novo? Nascer de novo é morrer para o mundo, morrer para as coisas da carne, morrer para o pecado, tá? E ter uma verdadeira comunhão com Deus. Não adianta a gente ir no mundo lá fora, a gente pecar, a gente falhar, e depois vir aqui dentro, a gente dobrar o joelho e querer ter aquela comunhão, aquele tete a tete com Deus, tá? Qual vai ser? No começo vai ser difícil, meus irmãos, mas depois vem o perdão, Ele nos limpa, nos dá umas vestes novas, nos põe um anel de compromisso no nosso dedo, e novamente estamos puros e santificados de novo para enfrentar o mundo lá fora. Mas até quando vamos estar fazendo isso aí? Até quando vamos estar fazendo Deus como troca de moeda? Ele está à porta, ele deixa bem claro. Talvez amanhã não dê mais tempo a gente continuar vivendo essa vida. Talvez amanhã Ele venha e leve a igreja e a gente fica, e perdemos quanto tempo na igreja? Se for para vir na igreja e ficar vivendo uma vida do mundo lá fora, eu particularmente, irmão Marcos, eu falo, é mais fácil ficar lá fora. Vou estar fazendo o que aqui dentro, perdendo tempo? Tá? Se Deus deixa bem claro, arrependei-vos. Agora eu venho para a igreja, peço perdão para Deus, depois vou lá para o mundo e me lambuzo de novo. Eu venho, peço perdão, vou lá para o mundo e me lambuzo de novo. E a palavra está batendo de frente com a gente, arrependei-vos, é chegado o tempo de Deus. Quanto João Batista tem espalhado por aí, anunciando a palavra, e Deus quer você como mais um João Batista. Deus quer acrescentar mais um João Batista para o povo necessita, o povo tem sede da palavra de Deus. Irmão Marcelo, eu não tenho condição de pregar, eu não sei pregar, eu não sei falar, mas Deus quer ganhar uma nação através do seu jeito de ser, do seu jeito de falar, tá? Eu também acho que eu não levo jeito para a palavra, eu não levo jeito para anunciar, irmão, eu estou falando a vontade de Deus. Deus me capacita, Deus coloca a palavra na minha boca, tá? É Deus que usa a gente, irmão Júnior, irmão Marcos. Então não tenha medo de anunciar a palavra de Deus, não tenha vergonha de anunciar a palavra de Deus, de maneira nenhuma. Não viva um evangelho raso, como o irmão Júnior disse aqui. Vamos viver um evangelho genuíno, um evangelho verdadeiro, anunciando a palavra verdadeira de Deus. Vamos para a gente anunciar aquilo que nós vivemos. A gente vai anunciar, chegar assim, vai ver a diferença. O seu amigo lá na empresa vai chegar lá e falar: ô irmão Marquinhos, mudou. Você conheceu aquele cara lá? Aquele cara era assim, olha a vida dele agora, olha como Deus é bom. Deus transforma mesmo. É dessa maneira que Deus quer nos dar, com um testemunho de vida, tá? Que Deus possa abençoar a gente grandemente, meus irmãos, possa abençoar a vida de cada um aqui, tá? Possamos a cada dia mais e mais entregar a vida para Deus, tá? Eu quero compartilhar um versículo aqui bem rápido, mas o irmão Júnior vai dar um comentário com os irmãos aqui. Eu não está falando, o irmão Marcelo está falando do se arrepender a Deus e ao homem também, viu, meu irmão? Porque não é só você chegar na sua casa lá e orar e se arrepender a Deus e você ter ali aquela diferença com a pessoa, não sei, de repente com a sua esposa, de repente com o seu filho, ter a humildade, mesmo que você errou com seu filho, às vezes no jeito que você falou com seu filho, às vezes do jeito que você falou com sua esposa, entendeu? É o se arrepender a Deus e ao homem, porque quando você fere o coração de alguém, quando você fere com palavras ali o coração de alguém, você está prejudicando ela também. Você está às vezes colocando um sentimento no coração dela que prejudique ela mais para frente, prejudique ela na vida dela cristã, ou não, ou na vida dela não cristã também, aí vai piorar mais ainda. Mas é se arrepender a Deus e ao homem. Amém. Eu vou deixar um versículo para os irmãos aqui, que está em Lucas
O irmão até leu, mas Deus tocou no meu coração para mim estar falando com os irmãos a respeito aqui. Eu não vim chamar, está em Lucas 5,32. Eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Disseram-lhe então ele: por que jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações como também os fariseus, mas os teus comem e bebem? Aqui Deus deixa bem claro para a gente. A gente vai falar da palavra de Deus da mesma maneira que João perguntou a Jesus. Vão perguntar para a gente também. Aquele moço, aquela moça, eles vão naquela igreja lá. Que igreja que eles vão? Isso é muito importante na vida da gente, meus irmãos. É muito importante uma vida de cristão, uma vida de arrependimento, uma vida que lá fora a gente vai chegar e poder falar. É tão gostoso a gente poder anunciar a graça de Deus para uma pessoa, né? A gente brinca, tem um rapaz que trabalha do lado do Marcos lá, ele não é cristão por enquanto. Eu creio que Deus vai fazer a obra no coração dele. Uma pessoa muito boa, entendeu? Uma pessoa que tem um entendimento, mas uma pessoa muito curta e grossa. Ele é de sim, não. Hoje eu quero ouvir a palavra, amanhã eu não quero. Ele é assim, mas Deus coloca no nosso coração o momento certo de anunciar a palavra de Deus. Para tudo tem o tempo de Deus, o tempo de plantar, o tempo de colher, amém? E que Deus venha a cada dia anunciar o tempo no nosso coração também. Você está anunciando, às vezes a gente fica até chato falando a palavra de Deus para um irmão, para lá e fala assim: oh, Jesus te ama, né? Vai na igreja comigo hoje, vamos na igreja hoje. Eu sei que Jesus é o Salvador da sua vida, mas é tempo você plantar e falar assim: Jesus tem algo para a sua vida. Né? Jesus tem algo para a sua vida. Aqui você plantou uma sementinha, no outro dia Jesus te ama. Você está regando a cada dia. O Espírito Santo de Deus vai quebrantando, vai transformando, vai levando aquela pessoa ao arrependimento, vai levando aquela pessoa ao verdadeiro arrependimento, né? E chega uma hora que ela se rende, chega uma hora que ela fala assim: irmão Júnior, vou na igreja lá, deixa eu conhecer esse Jesus que você fala para mim. Questão de testemunho também, ela vê a sua vida. Exatamente, deixa eu conhecer, cara. Nossa, isso tem que falar todo o meu coração. Não adianta a gente falar da boca para fora para uma pessoa que não vai ter situação nenhuma. O Espírito Santo de Deus não vai agir de maneira nenhuma no coração dela. Porque se estamos em falha, estamos em pecados, como vamos anunciar a graça a uma pessoa? Vamos falar assim: primeiramente Deus fala para a gente. Essa palavra não vai diretamente para vocês, mas ela é uma faca com dois gumes. Ela corta, uma espada, ela corta primeiramente a gente, para depois ir até os irmãos. E ele deixa bem claro: arrependei-vos, né? Primeiramente a gente se arrepende, a gente coloca a vida nossa perante Deus, em conserto, né? Para poder estar anunciando a palavra para o irmão, para poder estar trazendo a graça para os irmãos. E que Deus venha falar no coração dos irmãos grandemente. E que a cada dia, meus irmãos, e nessa dificuldade que vocês estão vivendo aí, tá? De não poder sair de casa, tá? As pessoas mais velhas, as pessoas mais idosas, as crianças que estão sem aula, tá? Levem as crianças a ler a palavra de Deus, né? Levem as crianças a ler a palavra de Deus, a buscar, né? Compartilhe a palavra de Deus, né? A palavra de Deus deixa bem claro para a gente que a igreja começa em casa. A nossa igreja, meus irmãos, nós temos que ser pastores dos nossos lares. É lá que a gente tem que anunciar a palavra para nossas crianças, para nossa esposa, para os nossos filhos. Sentar ali, imagina aquela rodinha na sala ali, desligar a televisão, pegar a Bíblia e começar a compartilhar aquilo que Deus tem dado para você na sua oração. Isso é muito bom. Isso é intimidade. Você está trazendo a sua família para perto de Deus. Você está preparando o seu filho para o amanhã na presença de Deus. E Deus começa a entrar no coraçãozinho dele e vai fazendo a obra, né? Aí não fica em vão lá fora. O traficante vir falar do que é ruim para ele vir aceitar, porque ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Ele está cheio da palavra. Ele está cheio do que pode e do que não pode, né? E é isso que eu falo para os irmãos hoje: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. João Batista falou quantas vezes, clamou quantas vezes no deserto, né? Quantas vezes João Batista clamou no deserto? E olha que homem, como ele foi usado por Deus. E depois ele veio lá: convém que eu te batize. Jesus foi até ele mesmo disse: convém que eu te batize, né? Imagina um homem, né? E batizar o próprio Jesus, né? Ele batizou o próprio Jesus. E ele dizia, né? Eu te batizo com água, mas venho depois te batizar com o Espírito Santo. Amém? E isso aí, meu irmão, uma vida com Deus, isso aí são etapas. A gente vai vivendo a cada dia, O irmão Marquinhos tem um comentário para fazer? Não, só o comentário que tem é que cada um, né? Igual eu falei o negócio da Bíblia, vamos aproveitar que a gente está em casa
com os familiares, com os filhos, né? Cada vez mais passar o que a gente sabe e também aprender também. Cada vez que você lê um versículo, lê uma parte da Bíblia, você aprende cada vez mais. Que nem a gente já é um pouco ainda devagar, a gente é mais leigo no negócio, mas cada dia a gente vai aprendendo cada vez mais. Então aproveitar isso, né? E aproveitar que estamos em casa aí nessa quarentena aí e continuar, né? Passando a palavra de Deus e puder, né? Quando tem as lives aí, acompanhar as lives, né? Porque aí tá com a família junto, né? Porque assim, tem umas pessoas que nem tem na família, uma pessoa que não vem e você vem na igreja. E você acompanhando a live, essa pessoa vai estar lá dentro na sala, vai estar do lado seu, né? Ela também está começando a escutar o que está passando na live. Então esse momento da quarentena, assim, é bom e é ruim, né? Nesse momento ele vai ser bom porque aquela pessoa que está na sua casa que não vem compartilhar com você na igreja, pode estar compartilhando ali naquele momento. Então é muito gratificante isso aí também. É que eu sempre digo, né? Se a gente vir aqui, o pastor está aqui, traz aquela palavra abençoada, né? Ele alimenta, a gente vai, alimenta para a semana, a gente vem de novo, aí fica fácil, né? Fica fácil, concorda comigo? Não? Sim. E é isso. E quando o pastor não tiver mais? Quando não tiver mais a igreja? E aí como vamos fazer? Nós vivemos só na dependência da igreja, só na dependência do pastor, né? Tivemos que ter nosso caminhar a sós com Deus ali, próprio com Deus ali, né? Trilhar a nossa família no caminho de Deus, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe, né? A gente não sabe o que Deus tem para a vida da gente, que Deus, se você anunciar a graça para o seu filho hoje, falar do amor, falar da palavra, amanhã ele vai estar falando na escola, amanhã ele vai estar anunciando a palavra de Deus na escola, tá? E através dele vidas vão ser alcançadas, né? Através deles as vidas vão ser alcançadas, sua esposa também no WhatsApp, às vezes com as vizinhas, tem vizinhas passando por dificuldades, através dela também vidas vão ser salvas, vidas vão ser alcançadas, e Jesus quer isso aí da gente, irmão. Jesus quer isso para a nossa vida, tá? E o entregar para Deus, o que eu criei para você, o que entregar para Deus é nada mais que é Mateus 3,8, né? Dê fruto que mostre o seu arrependimento. Dê fruto que mostre o seu arrependimento. Se você verdadeiramente foi arrependido, que verdadeiramente teve um arrependimento genuíno, né? Que nasceu de novo para Deus, que está aqui na presença de Deus buscando a cada dia, tá? E tem uns irmãos aqui que pediu oração para a gente, a Lidiane, e a irmã Lidiane e a irmã Lúcia, né? Pede oração pela família toda e pelos irmãos e para todo o nosso Brasil. E pede oração para os seus filhos e para toda a sua família, a irmã Lúcia. E principalmente para o seu pai. Eu conheci o pai da irmã Lúcia, abençoado. Eu e o irmão Melina fizemos uma célula lá na casa dela, uma célula abençoada, o paizinho dela. Eu creio que a gente vai estar orando daqui a pouco também, tá? E a gente vai estar acrescentando sim os irmãos em oração, tá? E a gente vai colocar isso aqui a cada dia, não é só hoje não vou orar só hoje não, é cada dia. Eu coloco os irmãos da igreja todo o meu coração em minhas orações, né? Eu falo, Senhor, toma conta dos meus irmãos. Pai, às vezes os irmãos estão precisando de uma coisa, eu não consigo enxergar, mas que o Senhor venha me mostrar para mim poder enxergar. Porque às vezes Deus me dá condição para mim estar ajudando o próximo. Às vezes Deus vai dar algo mais para você está ajudando o seu irmão também. Não é só para você se glorificar e falar assim, não, opa, Deus está me dando, Deus está me abençoando, tá? Deus está te usando como canal de bênção para a igreja, como canal de bênção para o seu irmão. Às vezes você tem tanto na sua casa, o seu irmão não vai ter nada. E eu fico sempre perguntando às vezes para os irmãos, e aí, como é que está as coisas? Deus está abençoando, como é que está? Tudo em ordem? Né? É o trabalho do cristão, meus irmãos, é meu jeito de ser, é meu jeito de falar, não é só aqui na live não, é no meu dia a dia. Eu pergunto para os irmãos meus, e aí, como é que vocês estão? Está tudo bem no trabalho? Né? É a maneira que Deus me colocou, para estar cuidando dos irmãos, para estar falando do amor de Deus, tá? E que Deus venha falar. O irmão Júnior tem alguma coisa para estar dizendo? Só para estar complementando ali o que o irmão Marcelo falou da chegada da hora, né? Do arrependimento, de se arrepender, de Jesus voltar. Deixar João 14 para os irmãos, não me engano é João 14, quando os discípulos estavam aflitos que Jesus ia ser crucificado, e Jesus deu uma palavra para eles ali de conforto: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, deixar para os irmãos, a aflição vem, o fim é próximo, isso é fato, mas não turbe o coração dos irmãos,
não se desesperem. Morar com Jesus é muito melhor. O fim vai ser a nossa glória eterna, vai ser morar com Cristo. Aleluia. Amém. O irmão colocou, né, João 14, e o versículo 3, né, diz assim, ó: se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e o levarei para mim mesmo, para que onde estiver estejais vós também. Amém? Esse é o próprio Deus falando para nós, meus irmãos, tá? Não turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito, pois vou preparar um lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver esteja vós também. Amém? Amém. Deus vai cuidar dos seus. Não turbe o seu coração com esse tempo do mundo aqui fora, não. Que essas lives, não desespere, não. Coronavírus, desesperado. Deus está aqui, meu irmão. A palavra de Deus está aqui. A palavra de Deus está falando. Ele vai cuidar dos seus. Ele vai preparar um lugar muito especial para mim e para você. A diferença só te peço uma coisa: arrependei-vos. Arrependei-vos, é chegado o tempo de Deus. Tá? A palavra de Deus deixa bem clara, meus irmãos. Tá? Ele vai buscar os justos, ele vai buscar os seus, tá? De coração puro, tá? Que tem feito a boa obra, o que tem feito. E qual a obra você tem deixado para Deus? O que você tem feito na obra de Deus? A obra de Deus não é dentro da igreja, a obra de Deus é fora, na rua. O que tem feito? Pense com carinho a respeito disso, tá? A gente vai estar orando, tá? Para estar finalizando, tá? E que Deus cuide de cada um de vocês, que cuide da casa de vocês. Amém? Deus Pai e amado Deus, mais uma vez eu entro em Tua presença, Senhor Jesus, na autoridade que há no nome do Seu Filho, meu Pai. Ô Senhor Jesus, que nessa noite, meu Pai, a Tua palavra, Senhor, venha tocar em cada coração, Senhor. Essa palavra dita, essa palavra anunciada aqui, meu Pai, venha Espírito Santo tocar em cada coração, fazendo a Tua obra, Senhor. Ô Senhor Jesus, que o Teu Espírito, Senhor, possa levar a cada irmão, Senhor, a cada irmão ao arrependimento, Senhor, seja ele qual for, Senhor Jesus. Há vários tipos de arrependimento, Senhor. Tu sabe quais, Senhor. Cada um de nós sabemos quais devemos nos arrepender, Senhor. Mas em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu creio que Tu vais ajudar a cada um de nós, Pai querido, arrependemos a cada dia, Senhor, dos dias maus, Senhor, que temos vivido, Senhor. Senhor, toma conta, Senhor, da Tua casa, toma conta da sua família, toma conta dos seus, meu Pai. Abençoa os lares, Senhor. Abençoa, Senhor, essas pessoas, Pai querido, que se acham com o Espírito Santo de Deus, que estão passando por dificuldades, Senhor. Que Tu venha, Senhor, apresentar, Senhor, o melhor a elas, Senhor, para que elas possam viver, Senhor, o melhor de Ti a cada dia, Senhor. Que elas possam, Espírito Santo de Deus, crer, Senhor, na salvação. Crer, Pai querido, que há no mundo, Senhor, Pai querido, que há salvação, Senhor. Que há salvação, Espírito Santo de Deus. Que há um mundo, Senhor, que é o qual vamos morar. Que é uma terra preparada por Ti, Senhor. Tu foi preparar um lugar para os seus, Senhor. Que eles venham, Senhor, se arrepender e que venham, Senhor, viver contigo também, Senhor, nesse mundo, nesse lugar, Senhor. Que Tu venha, Espírito Santo de Deus, tocar em cada coração, Pai querido. Em o nome de Jesus eu lhe peço, Senhor. Abençoa também, Senhor, os administradores, Pai querido, da nossa cidade, o prefeito, Senhor, os governadores. Ô, Pai querido, toca, Pai querido, no coração de cada um deles, Pai querido, para que ele venha fazer o melhor, Senhor, para nossas nações, Senhor. Pai querido, toca também, Pai querido, abençoa também o nosso pastor, Pai querido, o pastor Hélio, a pastora Meire, a pastora Osaide, o pastor Círio, Pai querido. Abençoa também os outros pastores, Pai querido. Dê direção a eles, Pai querido, para que venhas tocar as igrejas, Senhor, para que venhas anunciar a graça, Pai querido, tirada, Pai querido, com Tua palavra, Senhor. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus eu lhe peço, meu Pai. Amém, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, meu Marcos. Obrigado. Obrigado, meu Júnior. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Amém. Obrigado pelo convite. Amém.